Coisas que precisam acontecer. Quem sabe tem pessoas aqui que estão preocupadas com já a semana que vem, como vai ser, o que vai acontecer. Faz, Senhor. Faz. Nos ajude na fraqueza da nossa fé. Nos fortaleça. E por graça e misericórdia, torne-nos dignos de receber uma porção de Ti, a Tua bênção, do Teu vinagre. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu gosto muito de cozinha, ou de cozinhar também. E eu quero passar uma receita para vocês. Quando vocês forem a Mato Grosso, o convite está aberto a todos, tá? É extensivo a todos. E de coração, eu tenho deixado aqui o telefone, e-mail com alguns amados aqui. Eu quero fazer uma comida gostosa. Eu não vou fazer muqueca, né? Seja baiana, capixaba. E eu quero passar uma receita hoje melhor que qualquer culinária. Uma culinária espiritual. Eu gostaria que você abrisse seu coração. Eu intitularizei essa mensagem. Aproveitei a Bíblia sua aqui, estava ali no carro agora, preparando aqui. Transformando fracassos em triunfos. Como transformar, é uma receita. Como transformar derrota em vitória. Tristeza em alegria. Fracasso em sucesso. É muito fácil e você vai aprender rapidinho. Por isso eu peço a sua atenção e peço que você até fique com a Bíblia aberta, se possível, para você acompanhar no texto. Por falar em receita, eu percebi na programação, naquele folder ali, que eu entendi ali que aquelas empresas são das famílias, né? Dos familiares. E eu, sabe o que eu percebi? Que só tem padeiro. Né? Eu percebi isso. Estava olhando padaria. Até na característica do nosso trabalho é para alimentar alguém. Pão. Você percebeu que coisa linda da família? A família aqui está forte no pão. Né? Eu sou no vestuário. Né? Eu mexo com roupa. E já vi que tem gente que tem material de construção. Eu vi que o outro tem farmácia. Né? Que coisa legal. E aqui hoje tem pão fresco para nós. Jesus, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos para você transformar fracasso em vitória, em sucesso, em triunfo. Jesus, pregando a palavra, ministrando sobre o reino dos céus, e enquanto ele pregava, a multidão se aproximava, e Jesus devia estar mais ou menos como hoje aqui, apertadinho no lugar, até que chegou ao ponto que Jesus chegou na praia, e a multidão querendo ouvir a palavra. Primeiro passo para você transformar fracasso em triunfo na sua vida, você precisa parar para ouvir a palavra. Muitos de nós, às vezes evangélicos até, não temos parado para ouvir a palavra. Paramos para ouvir o telejornal, paramos para ouvir o rádio, as notícias, diga-se de passagem, só violência. Eu sempre gostei de jornal, de telejornal, mas hoje não tem mais graça, né? A Rede Globo, o telejornal era política, economia, não tinha violência, e hoje é sangue puro. E muitas vezes nós temos tempo para ouvir o jornal, a novela, ouvir o rádio, ouvir a mãe de santo, ouvir o vidente. Às vezes as pessoas ficam apavoradas e ouvem conselho dos amigos e ouvem tanta gente, mas não tem tempo e muitos não desejam ouvir Deus falar-lhes. Se você quer transformar fracasso em triunfo na tua vida, pare para ouvir Deus falar com você. Às vezes
digam se a mensagem tem sido exortativa, mas muitas vezes viemos à igreja e não ouvimos Deus falar conosco. Às vezes estamos aqui dentro, mas o coração está longe. Preocupados com a roupa, com o animal, preocupados com o banco, preocupados com N coisas. E Deus está falando através do seu ungido, mas o nosso coração, a nossa mente está dispersa. E às vezes ficamos sem saber por que é que Deus não está falando conosco. E na hora que a coisa aperta, existem caixinhas de promessa, e abre a Bíblia e tira, e enfim, e corremos atrás de profetas e profetisas e profetadas. Ficamos apavorados e espavoridos, querendo ouvir Deus, e clamamos. Mas nos momentos em que Deus tem separado para nós, às vezes nós não paramos para ouvir e queremos que tudo nos vá bem. Eu falei para um rapaz ontem, que está em cima do muro, e ele disse: eu tenho lutado para que Deus me abençoe, a coisa está caminhando. E eu disse: você está andando a passos de tartaruga, e não é justo Deus deixar de abençoar um filho dele para abençoar você, que não se decidiu. Eu acho que quem tem um copo d'água, e se um filho seu ou de outro tiver que bebê-lo para livrar-se da morte, você vai preferir seu filho, por pior que o seja. E Deus, da mesma forma, Ele é misericordioso, é bondoso, nos dá oportunidades, mas às vezes nós estamos rejeitando as oportunidades e nem sequer ouvimos-lo. E queremos ser abençoados. Impossível. Se você quer transformar fracasso em triunfo na tua vida, pare para ouvir, seja sensível à voz de Deus. Como Deus fala comigo? Através da palavra, através do ungido, às vezes através de uma pessoa que você nem espera. Deus fala, seja sensível. E Jesus ali sendo apertado pela multidão, ansiosa por ouvir a palavra. E a Bíblia diz no versículo 2, como diz aí, ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Observe, os pescadores estavam fazendo uma coisa, tinham saído deles, dos barcos, e estavam o quê? Lavando as redes. Os pescadores estavam lavando as redes. Olha lá. Pedro, João, chateados, com razão, porque haviam vindo de uma noite inteira de trabalho e não haviam pescado sequer um peixe. É duro você trabalhar e não ver resultado do seu trabalho. E assim estava Pedro e João lavando as redes da frustração, as redes do insucesso, as redes do pessimismo, as redes do aborrecimento. Quantas pessoas hoje estão lavando as redes do casamento? Já joguei a rede para tentar salvar meu casamento? Já tentei jogar as redes para salvar meu filho das drogas, da cachaça, do jogo. Eu tenho jogado as redes para salvar a minha família. Eu tenho jogado as redes para tentar conseguir um emprego melhor, passar no meu concurso. Eu tenho jogado as redes para tentar conseguir um sucesso melhor, uma vida econômica melhor, e eu não tenho conseguido, e eu estou desistindo porque não dá certo, e eu vou pendurar as minhas redes. E Pedro e João estavam assim chateados, aborrecidos, frustrados, porque trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. Se você tem pensado em pendurar as suas redes, eu quero te falar, Deus tem propósitos para a tua vida. Pare para ouvir Deus. E aqueles pescadores estavam assim chateados porque não tinham conseguido nada. Eu coloquei aqui que muitos estão lavando a rede da própria vida, pondo cabo à sua vida, suicidando. Vocês perceberam que quando começa a pedofilia,
começam a acontecer vários casos, quando começa suicídio, vários casos, criança jogada fora, vários casos, há uma nuvem de demônios que eles agem temporariamente numa determinada área. Você pode perceber, quando começa acidentes de aviões, começam a ter um atrás do outro, perceba isso. Então, muitas pessoas, ultimamente, suicídio, 3, 4 dias atrás, um camarada nos Estados Unidos andou em 4 cidades, matou tantas pessoas e se matou. Pessoas que estão lavando a rede da própria vida. Eu não quero mais viver. Eu não sei qual é a rede, ou onde você tem jogado a sua rede e não tem sido bem sucedido. E assim estava Pedro e João chateado, aborrecido, porque não conseguiram pescar nada. E o versículo 3 diz assim, como diz? Jesus, o que ele fez? Você quer ver Deus transformar fracasso em triunfo na tua vida? Permita Jesus entrar no seu barco. O nosso barquinho às vezes está tão ocupado, não? O nosso coração tão ocupado. Já somos cristãos, às vezes nominais, ou às vezes nem na igreja, não nos interessamos em receber batismo, em seguir a Jesus. E Jesus então, gentilmente, conversa com Pedro. Detalhe, Pedro não era apóstolo, sequer discípulo de Jesus. Pedro não conhecia de Jesus, era um pescador. Jesus chega para Pedro no barquinho, vou deixar aqui, obrigado, viu? E ele então pede licença para Pedro, e Pedro, eu posso entrar no seu barco? E Pedro, mesmo sem conhecer Jesus, permite que Jesus entre no seu barco. Pedro podia falar para Jesus, o senhor não está vendo que eu cheguei de uma noite inteira de pesca, eu estou tão chateado, cansado, sujo, e não consegui nada, agora vem o senhor me perturbar para entrar no meu barco? Ele podia responder assim. Mas Pedro, como um bom empresário da pesca, você que é empresário, seja gentil sempre. Às vezes tem um cliente chato, eu passo por isso. Eu faço atendimento com hora marcada, às vezes a cliente marca comigo no domingo, no sábado eu estou lá, e às vezes não fecha contrato comigo, eu fico chateado, mas eu atendo bem. Pedro, apesar do problema que vivia, ele permitiu Jesus entrar no seu barco. Se você quer transformar derrota em sucesso na tua vida, tristeza em alegria, deixe o mestre dos mestres entrar no seu barco. Viva essa presença na tua vida. E Jesus então entra no barco. E Jesus faz um pedido para Simão. O que ele pede? Ele pediu que ele, o quê? Afastasse um pouco da terra. Eu coloquei que o nosso barco às vezes está cheio de ódio, de inveja, de cobiça, de orgulho. Jesus então entra no barco de Pedro e fala: Pedro, por favor, afaste o seu barco da terra, da praia. Seu barco está preso na areia. Seu barco está ancorado aqui nessa praia. Pedro, empurra o barco um pouquinho, afaste-o. Você quer ver Deus transformar fracasso em triunfo na tua vida? Afaste o teu barco da terra, da praia. Às vezes, o nosso barco está muito preso à terra, à areia, às coisas desse mundo. Estamos presos no nosso trabalho. Não temos tempo para Deus. Ir na igreja mais de uma vez por semana é muito complicado. Não, eu tenho amanhã que fazer isso e aquilo. Eu estou com a vida ocupada. Eu tenho muitos afazeres. Eu tenho clientes, eu tenho negócios. É o meu animal, é a minha plantação. Entre coisas que prendem o nosso barco às coisas da terra. Às vezes pessoas prendem o seu barco à novela e não tem tempo. É o último capítulo, hoje vai ser o ápice da novela. Eu não posso perder. E a nossa vida vai ficando presa às coisas da terra, e queremos ter uma vida de sucesso, e queremos ter uma vida na glória de Deus, na bênção de Deus, quando não estamos priorizando Deus. Prendemos-nos mais a coisas do que o próprio Deus. Se você quer ver transformar tristeza em alegria, derrota em sucesso, afaste
o seu barquinho da praia. Como está o seu barco? Está muito preso? Está afastado? Jesus está dentro? Como tem sido? Será que estamos fazendo a nossa parte para, por graça e misericórdia, recebermos aquilo que precisamos? E no versículo 4, quando Jesus acaba de ensinar a palavra à multidão, ele virou para Simão Pedro. Ele acabou de ensinar, acabou de ministrar a palavra. Ele olha para Simão Pedro e dá uma ordem para ele: Simão, leve o seu barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão então recebe essa ordem. Ele tinha acabado de chegar, tinha amanhecido o dia. Simão poderia virar para Jesus e falar assim: Jesus, é muito bonita a sua palavra, amei. Tu fala muito bem sobre Deus, sobre o céu. Olha, eu estou assim, estupefato, mas Jesus, me perdoe, eu sou pescador, tenho carteirinha do IBAMA. Pedro era pescador profissional, empresário da pesca. Pedro tinha tudo aquele dia para estar chateado, arrebentado, título para pagar, título indo para o protesto, quem sabe? Os restaurantes esperando o peixe do Pedro, e o Pedro não tinha peixe. É duro quando o seu cliente não tem, você mercadoria para entregar. Mas Pedro acabou de ouvir a palavra e Jesus dá uma ordem para ele: Pedro, pegue o teu barco e vá para a praia pescar. Pedro podia falar: olha, a hora boa de pescar é de noite, Jesus, a lua está boa, está legal, mas é de dia, não tem cardume. Ele podia argumentar tanta coisa, mas Pedro, quando Jesus disse: volte para o barco e entre no mar e vá pescar, Pedro então fala algo muito lindo e responde a Cristo da seguinte maneira, versículo 5. Simão Pedro respondeu, o que ele diz? Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Observe como que Pedro reporta-se a Cristo. Como é que ele chama Cristo? Mestre. Pedro era só um ouvinte da palavra, mas quando nós ouvimos a palavra e a recebemos, a palavra transforma a nossa vida. Pedro se reporta a Jesus dizendo: Mestre. A partir do momento que Pedro ouviu a palavra, Pedro foi transformado em um seguidor de Jesus, em um discípulo de Jesus. Ele olha para Jesus e ele disse: Cristo, o Filho de Deus, o Mestre. Não, Mestre da minha vida, Mestre. Nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Você quer transformar derrota em sucesso na tua vida? Escute. Permita que Jesus seja o seu mestre. Permita que Jesus seja Senhor da sua vida. Se Ele for seu mestre, você é discípulo. Logo então, você obedece. Tem pessoas que falam: mas é tão difícil obedecer a Jesus. Se você estiver recebendo a palavra, o coração aberto para a palavra, não vai ser difícil obedecer. E Pedro então olha para Jesus e diz: Mestre, a partir desse momento tu é o meu mestre. A tua palavra, em outras palavras, a tua palavra penetrou no meu coração, eu vou te seguir. O Senhor agora é o espelho maior da minha vida. Olha, mestre, tu és tudo na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade, tu é o meu mestre. E eu trabalhei a noite toda, tentei de todas as formas pescar, acabei de chegar. Olha, a hora não é própria para pescaria, mas se o Senhor está dando uma ordem, eu vou o quê? Obedecer. Ainda que a situação, a circunstância pareça impossível, se Deus falou para você, faça, faça. Mas olha, esse problema é complicado, você não imagina o quanto, o meu casamento está à beira da destruição, ou já está destruído, o meu emprego, eu já bati em tantas portas, eu não consegui nada. Falei bater tantas portas, eu pensei numa coisa aqui. Já viram aqueles vendedores de porta em porta? Eles vendem enxovais, aqui tem enxovais, panelas e...
Eu fico imaginando alguém que passa na nossa porta. Panela, roupa de cama, não quero, não quero. E o camarada roda uma quadra inteira e ninguém quer nem ver a mercadoria, sequer o preço. E esse cara chega no fim da quadra, mas ninguém abriu nem a porta para mim. Então aparece Jesus e fala: volta, bate de novo nas portas. É mais ou menos isso. Mas eu acabei de bater, ninguém... Volta. Ele não argumentou. Eu entendo que milagre é tudo aquilo que contraria a lógica. Quando todo mundo diz: não dá, teu casamento acabou, tua esperança terminou, o teu problema não tem jeito, essa doença chegou num nível que não tem cura, você tem que aceitar essa doença, como eu muitas vezes, como o padre falava, aceite o sofrimento com resignação, como os espíritas ensinam. Mas eu quero te falar uma coisa: se Deus falou que vai fazer, se Deus fala que Ele faz o impossível na tua vida, Ele faz. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha garganta. Quando eu tinha 8 meses de idade, eu tive uma doença chamada Krupp. E o Krupp, poucos escapavam dela, se alguém escapava, não sei. A minha mãe me dizia que quando eu respirava, a meia quadra da minha casa, com 8 meses, escutavam aquela coisa horrível. E a coisa foi se agravando, até que um dia eu fui levado para o hospital e chegou lá, eu vim a óbito. Pressão 0, respiração 0, morreu. E a minha mãe procurou uma pessoa e orou, e Deus falou para essa mulher: eu vou te dar o teu filho de volta. E mesmo morto, ela creu que Deus me daria a vida de volta. Então, seja qual for o seu problema, o que você está passando, se Deus manda você fazer, faça. Você só vai perder a esperança quando morrer, porque enquanto a vida, Deus é suficientemente capaz para mudar a tua história. Ainda que a tua história até hoje tenha sido uma história errada. Olha, pastor, até hoje eu não fiz nada certo, até hoje a minha vida tem sido uma desgraça, eu não tenho tido tempo para Deus, olha, eu sou até revoltado com Deus. Não tem problema, se você não pode mudar no começo, a partir de hoje você pode mudar o rumo da tua vida. E Jesus então fala para Pedro: Pedro, olha, vai pescar. Ele disse: Senhor, eu poderia argumentar contigo, o Senhor não entende nada de pesca, quem entende de pesca sou eu, mas se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Você quer fazer vitória acontecer na tua vida? Tem muita gente que fica no culto da vitória, o culto da unção, o culto da rosa benta, da rosa do sabonete, nada contra, tá? Mas tem muitas pessoas que vivem correndo atrás de campanha. É tão fácil você estreitar seu relacionamento com Deus. Obedeça. Afaste o barco da terra, deixe ele entrar, ouça a palavra, creia no que ele fala. Mas tem pessoas que preferem amuletos para pegar, parece que é mais fácil para crer. E no versículo 6 diz assim: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, a hora era imprópria, tinham acabado de chegar no mar a noite inteira, mas naquele momento em que Jesus manda, eles obedeceram e pescaram tanto peixes que as redes estavam se arrebentando. Aí sabe o que eles fizeram? Versículo 7: então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Você que está aí no outro barco, ó, vem para cá. Pedro e João, profissionais da pesca, poderiam falar: ô Pedrão, vamos arrebentar com a concorrência, só nós temos peixe. Eles gritaram para os seus companheiros do outro barco: venham para cá que nós temos peixe para nós e peixe para vocês. Olha, a coisa aqui está farta. Quando Deus faz, Ele não faz pouca coisa, Ele dá em abundância. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não uma vida mísera, não, abundância em todos os aspectos. E eles fizeram sinais para o companheiro para que viesse ajudar, e eles foram e encheram os 2 barcos de tanto peixe que quase afundaram.
Você quer fazer transformar a derrota em sucesso na tua vida? Escute. Aprenda a dividir a bênção que Deus tem dado a você. Não seja egoísta. O que Deus tem te dado? Aqui tem muitos, talvez, que já conheceram no berço evangélico. Mas eu quero te falar uma coisa. Se Deus tem abençoado você, reparta essa bênção. Você sabia que é muito mais fácil você ganhar uma alma do que o pastor? A bem da verdade, o pastor não tem obrigação de ganhar almas. O pastor, ele pastoreia. O pastor, ele apacenta. Às vezes o pastor vem aqui na cidade e fala, vamos lá na igreja. Ele é, no mínimo, suspeito. Mas se você que tem uma vida abençoada falar com o seu vizinho, alguém que te conhece, Dona Maria, a minha vida é feliz. Fulana, olha, sabe aquela doença? Deus me curou. O seu problema, meu casamento foi restaurado. Sei lá. É muito mais fácil você trazer alguém para a igreja do que o seu pastor. Deus tem abençoado você. Você tem frutificado. A primeira palavra do pastor Henrique trouxe aqui foi sobre a árvore, o fruto, que a árvore que não tem fruto é cortada. Esse versículo, ele me cobra muito, ele me pesa muito. Eu acho esse versículo um dos mais difíceis da Bíblia. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então não basta ser árvore. Diga para quem está perto de você. Não basta ser árvore, tem que dar fruto. Às vezes nós temos na igreja, olha, não tinha nem pensado em falar nisso, mas umas árvores zonas, sabe? Quando você chega, tem muita gente que veio, uma árvore, tem fruto. Tem um programa no SBT chamado Qual o Seu Talento? Eu acho muito legal. E cada um mostra o seu talento, cada coisa, uma variação enorme. Todos nós temos talentos. Eu estava vendo aqui nós temos pessoas intercessoras. Enquanto você está cantando, ouvindo a palavra, tem gente aqui dentro orando. É ministério de intercessão. Tem gente que está aqui, o ministério é louvor, canta e faz. A amada Dalva, que ontem eu nunca cantei em coral, cantei uma vez só. Mas aí rapidinho, não, sua voz é essa, para cá, para lá, para cá. E daqui a pouco está aquela coisa, harmonia gostosa. É o talento, é o dom que Deus deu. Descubra qual é o seu talento. E use, canalize isto no reino de Deus. Faça pelo amor de Deus. Jesus certa vez falou assim: se você fizer tudo o que lhe foi mandado, você será chamado de servo inútil. Jesus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Inútil. Faça além daquilo que você possa fazer. Você quer transformar fracassos em triunfos na sua vida? Divida a bênção que Deus tem dado a você. Tem gente que parece que o céu é só para ele. Não, eu quero. Leve vidas ao céu. Não vai matar ninguém, por favor. E quando Simão Pedro, estou falando isso porque teve um camarada no Nordeste, é fato, ele era do cangaço, lá do, como chama? Lampião. E ele se converteu. E o pastor falou: para, chega. Ele falou: não, pastor, não mato mais. Ele é automático. E ele começou a evangelizar e o pastor viu que ele continuava matando. Ele falou: mas rapaz, que é? Não, pastor, eu chegava perto, aceitar Jesus, não aceito não. Eu falei: aceita ou não aceita? Aceita. E aí eu matava para ele não desviar. Não está certo isso.